Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 1, Chamados para a Família de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra. Ao iniciar o estudo desta lição do novo trimestre, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos mostre a Tua vontade, e nos faça verdadeiros e fiéis ao Senhor e às verdades que o Senhor nos tem revelado. É em nome de Jesus que eu peço a bênção para mim e para os meus irmãos e te agradeço por Jesus. Amém, Senhor. Chamados para a família de Deus. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é o que está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não fomos criados para vivermos sozinhos, mas em família, porque refletimos Deus. A família humana não é outra coisa senão um reflexo da família divina. Chamados para a família de Deus. O verso áureo: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Que privilégio! É um privilégio muito grande ser filho e filha de Deus. Por isso a nossa autoestima sempre está elevada, porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos que somos propriedade de Deus, comprados a um alto preço que é o sangue precioso de Jesus. Porque Ele é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Salvador, é também o nosso irmão mais velho. Alegria enche o meu coração quando penso em Jesus como meu Salvador e meu irmão mais velho. Aquele que veio me resgatar, aquele que me defende, aquele que intercede por mim. Meus queridos irmãos, uma característica incrível sobre o nosso relacionamento com Deus é que Ele confia em nós para administrar os seus negócios aqui na terra. Somos família de Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele nos confiou seus bens aqui na terra. Logo no início da história humana, Deus delegou explicitamente para Adão e Eva o cuidado pessoal de uma criação perfeita. Isso está em Gênesis capítulo 2, versos 7 a 9. Desde a tarefa de dar nomes aos animais até a manutenção do jardim e o preenchimento da terra com filhos e filhas, Deus nos revelou que devemos trabalhar em seu interesse aqui na terra. Ele, Deus, também nos abençoa com recursos, mas confiou a nós a administração destes recursos, tais como recolher o dinheiro, preencher cheques, efetuar transferências eletrônicas, fazer orçamentos e levar nossos dízimos e ofertas para a igreja. Deus nos encoraja a gastar os recursos que nos deu para suprir nossas próprias necessidades e também as necessidades dos outros e também para o avanço da sua obra aqui na terra. Por incrível que pareça, somos aqueles a quem Deus confiou a criação dos seus filhos, a construção dos seus prédios e edifícios e a educação das gerações seguintes. No estudo desta semana, pesquisaremos os privilégios e as responsabilidades de fazer parte da família de Deus. Na parte de domingo, fazemos parte da família de Deus. Convido você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, vamos ver os versos 14 a 20. Efésios capítulo 3 e os versos 14 a 20. Aqui nós lemos: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja
a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Queridos, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e ele diz: eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que discutem e duvidam da existência do trio celestial. Queridos, embora não conheçamos os detalhes da divindade, mas nós sabemos o que a divindade revelou de si mesma. E a divindade se revela na Bíblia como sendo um trio celestial. O Pai, por isso Paulo está dizendo aqui, por isso me ponho de joelhos perante o Pai. Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é Deus. Queridos, Jesus Cristo é Deus em carne. Ele viveu entre nós como homem, mas ele era Deus encarnado. Por isso ele aceitava ser adorado, por isso ele exercia poder e autoridade para perdoar pecados. Queridos, Jesus Cristo era o Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. E aqui Paulo fala do Pai Celestial, fala de Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui fala do Espírito Santo, corroborados com poder pelo seu Espírito. O Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Meus queridos, aqui vemos a família divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Fazemos parte da família de Deus. Jesus declarou, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Jesus sempre nos orientou no sentido de orar a Deus como nosso Pai. Jesus nos instruiu a chamar o seu Pai de Pai Nosso que está nos céus. Quando Jesus se encontrou com Maria após a ressurreição, ela quis abraçá-lo. Contudo, ele disse: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. João capítulo 20, verso 17. Jesus viveu como homem na terra, dependendo do Pai Celestial, usando os poderes do Pai. Por isso ele vivia em íntima comunhão com o Pai através da oração, e o Espírito Santo nele habitava. Jesus não usava os seus próprios poderes divinos. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo não usou nada que você e eu não possamos usar. Ele viveu como nosso exemplo na dependência de Deus. E você também pode se relacionar com Deus como seu Pai. Nós somos filhos e filhas de Deus. Visto que o Pai de Jesus é também o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, o irmão mais velho, e somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre a fim de que pudéssemos nos tornar membros da família celestial. A família no céu e a família na terra são uma só, diz a serva de Deus Ellen White no Desejado de Todas as Nações, página 672. Agora, abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 12. O Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todos os que recebem a Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus porque são gerados pelo Espírito Santo e nascem na família de Deus como filhos e filhas. Filhos de Deus, isto é o que nós somos, gerados pelo Espírito Santo. Lemos também em Êxodo capítulo 3, verso 10. Êxodo capítulo 3, o verso 10, a Bíblia se refere aos filhos de Deus, chamando-os de povo de Deus. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. O meu povo, disse Deus. Assim também ele fala no capítulo 5 de Êxodo, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel:
deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Quando a Bíblia fala meu povo, Deus está se referindo a você e a mim. Nós somos povo de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Abra também a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e o verso 26 e 29. Gálatas capítulo 3 e o verso 26 e 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos descendentes de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. Herdeiros da mesma fé. Queridos, em contraste com o deísmo, que ensina que Deus criou e abandonou sua criação, em contraste com o evolucionismo, que diz que tudo surgiu por acaso, nós cremos no Deus Criador, nós cremos no criacionismo. E o criacionismo defende que Deus nos criou de uma forma especial, carinhosa. Nós fomos feitos pela mão de Deus. O primeiro corpo, Adão, foi feito pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Ele criou Adão e Eva do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, conforme diz em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Nós somos feituras suas. Quer Jesus chame Israel de meu povo, ou como filhos de Deus, ou se refira a Deus como nosso Pai, o ponto é o mesmo. Deus nos ama da mesma maneira que membros de uma família devem amar uns aos outros. Alegre-se, meu querido irmão, por ser família de Deus, por ter Deus como Pai, Jesus Cristo como nosso irmão mais velho e Salvador nosso, e por ter o Espírito Santo vivendo em você, transformando-o, comunicando a mente de Jesus para você. Isto é obra do Espírito Santo. Ele nos torna dia a dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham como uma família divina para a salvação nossa. Isso nos alegra. Isso fortalece a nossa autoestima, porque nós nos sentimos propriedade de Deus, pertencemos a Ele, e Ele virá buscar aquilo que é dele. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Deus é o dono de tudo. Nada que nós temos é propriamente nosso. Tudo recebemos de Deus. Mesmo os grandes fazendeiros, toda fazenda pertence a Deus, todo gado pertence a Deus. Mesmo aqueles que são donos de poços de petróleo. Queridos, todo o petróleo e todo o minério, tudo que existe debaixo da terra, tudo é propriedade de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós, como criaturas de Deus, filhos e filhas de Deus, nós cuidamos daquilo que é de Deus, mas reconhecemos que Deus é o proprietário. Abra sua Bíblia e vamos ler em Salmo 50 e o verso 10 a 12. Salmo 50 e os versos 10 a 12. Aqui nós lemos: Porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus diz claramente aqui nos Salmos, tudo é meu. Mas Deus colocou na mão dos seus filhos a administração de tudo que é dele. Mas nós deveremos prestar contas a Deus de tudo que Ele colocou em nossas mãos. Lemos também em Salmos 24 e o verso 1. Salmos 24 e o verso 1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra. Eu e você, como filhos de Deus, reconhecemos que do Senhor é a terra. Tudo é de Deus. Eu sou de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu respondo diante de Deus pelo que eu sou, pelo meu corpo, pela minha mente e também pelos bens que Ele coloca nas minhas mãos.
Abra também a Bíblia em Ageu capítulo 2 e o verso 8. Ageu capítulo 2 e o verso 8. Aqui nós lemos: minha é a prata, é Deus que está falando. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. É somente o cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, que incute em mim e em você este senso de que somos administradores dos bens do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai. Queridos, Deus é o dono de todas as coisas e a Ele deveremos prestar contas. Essa noção é tão importante para nós, ricos ou pobres, mas especialmente para os ricos, visto que foi Deus quem fez tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que a Bíblia afirma. E também lemos, queridos, em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Todas as coisas, a Bíblia afirma, são feitas por Deus e são dele, propriedade divina. Ele é o legítimo proprietário de tudo que existe, incluindo tudo que possuímos. Não importa quão intensa, diligente e honestamente tenhamos trabalhado para obter. Se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Assim devemos viver com a percepção de que Deus é o dono de tudo, e ao louvá-lo e agradecer-lhe por sua bondade para conosco, precisamos manter essa importante verdade diante de nós. Queridos, eu louvo a Deus porque quando eu tinha 17 anos de idade, Deus me convenceu de que Ele é o proprietário de todas as coisas. E desde aquela idade, eu consagrei a Deus tudo que sou, tudo que eu tenho, a fidelidade a Ele, meu corpo, meu tempo, meus bens, tudo eu devo a Ele. Na realidade, Deus é o dono dos meus negócios. Deus é o dono dos seus negócios. Como é diferente um empresário, como é diferente uma pessoa que considera Deus o dono dos seus negócios. Você nunca irá à falência. Aleluia! Na parte de terça-feira, recursos disponíveis para a família de Deus. A maior dádiva de Deus a seus filhos, a maior de todas é Jesus Cristo, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Nenhum dom que o céu deu à terra, à família humana, supera o dom de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esta é a maior dádiva. Mas a todos quantos o receberam, diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12. A todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, a salvação, portanto, é o dom fundamental. Devemos manter sempre no centro de todos os nossos pensamentos o dom do Evangelho, isto é, Jesus Cristo, este crucificado e ressurreto e assunto ao céu. Este foi o centro da vida de Paulo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 2. Aqui Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. A vida de Paulo era uma vida focada em Jesus Cristo. O Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. A vida de Paulo girava em torno de Jesus Cristo. E assim, ele é um exemplo para você e para mim. Com a dádiva de Jesus e a salvação em Jesus, Deus nos dá muito mais coisas. Para pessoas preocupadas com alimento, com roupa, Jesus oferece ânimo, dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Queridos,
com Jesus Cristo, nosso Salvador, todas as nossas necessidades serão supridas. Nada precisaremos que Ele não possa nos dar. Isso está claramente revelado em Filipenses capítulo 4 e o verso 19. Filipenses capítulo 4 e o verso 19. Abra sua Bíblia e vamos ler. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tudo Ele vai suprir. Em Cristo Jesus você tem tudo o que precisa, nem tudo o que deseja, porque muitas vezes desejamos algo que não será bom para nós. Mas tudo o que realmente precisamos, Deus vai nos suprir através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso de Filipenses 4,19 deve ser memorizado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aproprie-se deste verso, aproprie-se desta bênção. Suprirá todas as suas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Queridos, quando Jesus falou com os seus discípulos sobre sua partida para o céu, prometeu o dom do Espírito Santo para confortá-los. Se vocês me amam, Jesus disse, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Porém, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, versos 15 ao verso 17. Jesus foi a maior dádiva que o céu fez à família humana. Mas depois de Jesus Cristo, uma segunda maior dádiva é o Espírito Santo, que habita em você, que vive em nós. Ele nos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 13. Aqui nós lemos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, depois da grande dádiva e maior dádiva, que foi Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo é a segunda maior dádiva, porque ele vem para completar, imprimir a mente de Jesus em você, comunicar para você e para mim o caráter de Jesus Cristo, lembrar as doutrinas de Jesus, lembrar o estilo de vida de Jesus. Aqui diz que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele nos faz lembrar tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus é, e ele nos comunica. Queridos, aqui Jesus está falando que o Espírito Santo me glorificará, ele disse, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo pega as coisas que são de Jesus Cristo, todos os traços de caráter de Jesus, e comunica para você, imprime em você. Aleluia! Que bênção termos a maior dádiva que o céu pode dar, Jesus Cristo como nosso Salvador. Que bênção termos a segunda maior dádiva, o Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Na parte de quarta-feira, responsabilidades dos membros da família de Deus. Ter um pai significa ser responsável diante deste pai. Nós que temos pais e amamos os pais que temos, nós prestamos obediência aos nossos pais. Nós respondemos diante dos nossos pais pelos atos que praticamos. E nós queremos honrar os nossos pais. Portanto, nós temos responsabilidades como membros da família de Deus. O que significa ser família de Deus? Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, nos explica o que significa ser família de Deus. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Aqui nós lemos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Se nós somos filhos de Deus, se Ele é o nosso Pai, nós devemos amá-lo,
obedecê-lo. Por isso diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso é também o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 22 e o verso 37. Em Mateus capítulo 22 e o verso 37. É exatamente o que Jesus nos ensinou. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Queridos, ter Deus como Pai, ser membro da família de Deus, traz-nos a responsabilidade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus só aceita o primeiro lugar na nossa vida. Ele deu o melhor e Ele deu tudo por você. E Ele também merece o melhor de você, o primeiro lugar. Existe um trono no seu coração para colocar Cristo ali assentado no trono do seu coração. Existe também uma cruz em cada coração para que você e eu crucifiquemos o nosso eu. Crucificar o eu e entronizar Jesus no nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar Deus em primeiro lugar e guardar os seus mandamentos. Porque Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Como é que eu vou dizer que amo a Deus e não quero guardar os mandamentos dele? Onde está o amor, então? O amor tem que ser expresso em ações de obediência. Queridos, nós lemos também em Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Aqui nós lemos: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Em outras palavras, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, significa guardar os mandamentos de Deus. Queridos, a obediência aos mandamentos de Deus não é peso, não é enfadonho, não é um fardo. A obediência aos mandamentos de Deus, se nós amamos a Deus como nosso Pai, é alegria obedecer a Deus. É privilégio nosso deixar que o Espírito Santo grave na nossa mente, no nosso coração, os mandamentos de Deus. O Espírito Santo tira os mandamentos da pedra e os escreve em nossa mente, em nosso coração. E nós passamos a ter deleite e alegria em meditar nos mandamentos de Deus. Os pais desejam a obediência dos filhos e merecem a obediência dos filhos. A obediência é aquilo que o nosso Pai Celestial exige. Antes de exigir obediência, Ele fez a dádiva. Ele deu o seu Filho por você e por mim. E então, depois de dar o melhor que Ele tinha para nos salvar, Jesus Cristo, agora salvos em Jesus Cristo, Ele pede que obedeçamos, guardemos os seus mandamentos. Mas eu e você não temos poder e forças para obedecer, mas Ele também nos dá o Espírito Santo, que em nós habita e que nos fortalece, nos dá o espírito de obediência, o mesmo espírito de obediência que Jesus desenvolveu durante a vida terrestre. O Espírito Santo nos dá o mesmo espírito de obediência para observarmos a lei. Obedecer os mandamentos de Deus não é legalismo. Obedecer os mandamentos de Deus é uma demonstração de amor a Deus. Ninguém obedece os mandamentos de Deus para se salvar, porque a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo, mas todos os salvos pela graça e todos os salvos pela fé, eles terão prazer em obedecer os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo grava neles a lei de Deus. Queridos, Deus, é claro, revelamos nosso amor a Ele e ao próximo, sim, obedecendo os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3. Aqui nós lemos: porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus são pesados para os que não amam a Deus, para os que não estão salvos em Jesus Cristo. Queridos, nós estamos acostumados a considerar este verso de 1 João 5,3 da forma como nós lemos: amamos a Deus e, portanto, guardamos os seus mandamentos. Mas talvez possamos também ler este verso de uma forma diferente. Assim, este é o amor de Deus, isto é, conhecemos e experimentamos o amor de Deus ao observarmos os seus mandamentos. Experimentamos e entendemos o amor de Deus ao guardarmos os seus mandamentos. Em Mateus 7, 21 a 27, Jesus disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus são comparados a um sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, são comparados a um construtor que construiu sua casa sobre a areia, com resultados desastrosos. Ambos ouviram a palavra de Deus. Um obedeceu, o outro não obedeceu. Os resultados fizeram a diferença entre a vida e a morte. Queridos, o mundo evangélico e protestante está dizendo: eu amo a Jesus Cristo, estou salvo em Jesus Cristo, por isso eu não preciso guardar os mandamentos de Deus. Estão totalmente enganados. Todos os salvos em Jesus Cristo terão prazer na obediência aos mandamentos de Deus, porque guardamos os mandamentos de Deus não para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Jesus Cristo. E quem é salvo em Jesus Cristo não vive no pecado. Pecado, 1 João 3,4. Pecado é transgressão da lei. Os que foram salvos por Jesus Cristo foram salvos do pecado. Não para continuarem vivendo no pecado, mas para continuarem vivendo na obediência, na justiça. O Espírito Santo imprime em você a mente obediente de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, tesouros no céu. Deus nos deu tesouros. Tesouros no sentido de voz, tesouros no sentido de tempo, tesouros no sentido de habilidades e tesouros no sentido de bens materiais. Nós precisamos colocar os tesouros onde eles não vão ser destruídos. Onde é esse lugar? Guardar os tesouros no céu. Nós precisamos investir no céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e vamos ler então o verso 19 em diante. Mateus capítulo 6 e o verso 19 em diante. Aqui nós lemos: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Como ajuntar tesouros no céu? Quando nós dedicamos nossa vida a Jesus Cristo, quando nós dedicamos tempo para ter comunhão diária com Jesus Cristo, quando nós dedicamos nossa voz, nossa boca para falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas e revelar quão precioso é o nosso Salvador para todos os que cruzam o nosso caminho, quando nós recebemos nosso dinheiro e lembramos que Deus é o dono de toda a fazenda, de todo o ouro, de toda a prata, de tudo que possuímos, e nós devolvemos a Ele nossos dízimos e ofertas, nós estamos investindo no céu. Nós estamos colocando o nosso tesouro no céu, onde ladrão não rouba, onde a ferrugem não existe. Queridos, aqui diz claramente, quem não leu histórias de pessoas que acumularam riquezas apenas para perdê-las? Nosso mundo é um lugar instável. Existe aqui guerra, crime, violência, desastres naturais. Qualquer coisa pode acontecer de repente e tirar tudo pelo que trabalhamos e talvez até o que conseguimos de forma honesta e fiel. Também, em um piscar de olhos, vem a morte e então essas coisas se tornam inúteis. Queridos, o lema do Fórum Econômico Mundial,
o lema do Fórum Econômico Mundial, que é uma organização a serviço dos jesuítas. Queridos, eles querem tirar tudo de você. Por isso eles criaram um lema: você não possui nada, mas é feliz. Queridos, Deus não criou este lema, porque Deus quer que você tenha a sua casa, Deus quer que você tenha o seu salário, Deus quer que você coma do suor do seu rosto, que você trabalhe e que você produza e tenha o seu salário. Por isso o 10º mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Nós não devemos cobiçar as coisas do nosso próximo, porque a propriedade privada é sagrada. Cada filho de Deus lutará para ter a sua própria casa e vai ter os seus próprios bens. Deus dará para você as bênçãos reservadas para você e você vai viver feliz. Mas o Fórum Econômico Mundial está dizendo: você não possuirá nada, mas será feliz. Não é assim que a Bíblia ensina. Queridos, é claro que as Escrituras não nos dizem que é errado ser rico ou possuir algum dinheiro ou alguma riqueza. Contudo, nesses versos que Jesus nos falou, ele advertiu a manter as coisas materiais na sua devida perspectiva. Mas o que significa então acumular tesouros no céu? A ideia é colocar Deus e sua causa em primeiro lugar, em vez de tornar a busca do dinheiro a ocupação principal. Entre outras coisas, significa usar o que temos para a obra de Deus, para o avanço do seu reino e para trabalhar em favor dos outros, sendo uma bênção na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Quando Deus chamou Abraão, planejou usar o patriarca e a sua família para abençoar todas as famílias da terra. Abraão foi chamado amigo de Deus, Tiago 2,23. E o Senhor lhe disse: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, para que você seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. De modo que os que têm a fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 9. Você que é herdeiro da fé de Abraão, você que é salvo em Jesus Cristo, é herdeiro de Abraão. E aqui Jesus Cristo está falando através de Paulo, Gálatas capítulo 3, verso 9, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, assim como Deus abençoou Abraão para que ele seja uma bênção na vida das pessoas, assim também ele abençoa você, meu querido irmão. Se tu uma bênção. Esse desafio dado a Abraão é também dado a você. O dinheiro é colocado na nossa mão e é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro é alimento para o faminto, é água para o sedento, é roupa para quem precisa, é proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo aqui na terra. Parábolas de Jesus, página 205. Queridos, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, disse Jesus em Mateus 6, 21. Onde é que você está colocando o seu tesouro? De que forma você está usando as habilidades que Deus deu a você? De que forma você está usando o tempo que Deus dá para você? 6 dias da semana. 6 dias da semana são seus, são meus. Mas de que forma nós estamos respeitando o 7º dia, as 24 horas sagradas do sábado, que não são nossas, pertencem a Deus? Meu é o sábado, disse Deus. Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, obedecendo os mandamentos de Deus, nós estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. E Jesus Cristo virá para buscar aqueles que o amam. Amor com amor se paga. Jesus morreu por você e por mim por amor. E nós nos submetemos a Jesus Cristo e o obedecemos também por amor.
O amor com amor se paga. Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que o amam e aqueles que se deixaram transformar pelo Espírito Santo. Não é somente receber o perdão de Jesus Cristo e a salvação em Jesus Cristo. Nós temos que deixar que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus. Cristo pousa para ser reproduzido em você. E é o Espírito Santo que transforma a mim e a você, para que sejamos como Cristo, na maneira de pensar, de agir, de amar. Queridos, nós precisamos ser uma cópia de Jesus Cristo na terra, para que as pessoas vejam Cristo em mim, Cristo em você. Esta é a esperança da glória. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e fique com a paz que só meu Jesus Cristo pode dar. Amém.